Much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje acordando aí 5h40 da manhã, horário padrão. Bora levantar, hoje de manhã eu não tenho aula, então vou aproveitar pra treinar e pra dar uma estudada. E só de tarde eu vou pra faculdade, vou ter aula da 1h30 até as 7 da noite, depois eu volto. Então acompanha o dia de hoje que vai ser irado. Então acordei, escovei os dentes, já fui arrumar o meu quarto, dar aquela geral padrão. Fala rapaziada, só recapitulando pra quem não tem acompanhado os últimos vídeos. Eu tava me preparando pra prova de salva-vidas, porém eu me lesionei. Eu tive uma distensão na minha posterior de coxa esquerda, fiquei 3 semanas sem nadar e hoje é o primeiro dia que eu vou voltar com a natação de leve ainda. A corrida eu não vou voltar porque eu ainda sinto um pouco de dor, então vamos aos poucos fazendo aí uma fisioterapiazinha e é isso aí, bora pra cima, vamos puxar uma natação, vamos ver como é que a perna tá, vamos ver se eu vou aguentar fazer essa prova, se eu não vou, e seja o que Deus quiser, vamos pra cima. Kitzão da natação, tudo que eu preciso pra poder nadar e também as coisas que eu levo pra tomar um banho depois, bora. Só pra vocês entenderem também, eu tenho conversado com alguns professores, cirurgiões, ortopedistas e também com alguns fisioterapeutas. Eles têm falado que o ideal para eu esperar mediante a minha lesão era de 6 ou 8 semanas para poder me recuperar. Mas eu não tenho esse tempo, né? Então aí já fechou 3 semanas de recuperação, tal, sem fazer nada. Agora eu já sou obrigado a voltar. Então é uma incógnita se eu vou conseguir correr. A parte da natação é mais tranquila, porque não tem tanto impacto. Já a parte da corrida é bem mais tenebrosa. Essa eu vou deixar... Cara, eu vou deixar em cima do laço, assim. Eu vou ter tipo uns 40 dias de recuperação total, né? Entre a minha lesão e a data da prova. E, véi, seja o que Deus quiser. De fato, ainda é uma incógnita se eu vou conseguir fazer a prova ou não. Enfim, estamos aí na expectativa também. O local da natação é bem perto de casa, tanto que dá pra ir de a pé, como vocês estão vendo. E é nesse colégio aí, que é o CEPAV, inclusive é onde eu fiz o meu ensino médio. Uma parte dele, pelo menos. Seguinte, hoje é o primeiro treino depois da minha lesão, então obviamente eu não vou poder pegar pesado. Vai ser um treino mais pra sentir como é que eu tô, ver como é que a minha perna vai responder, se ela vai responder bem ao estímulo, se vai doer, se não vai. Então cheguei na piscina, tomei uma ducha e fui fazer um alongamento. Ainda era 6h15 da manhã, tava cedão. Então fui dar uma alongada ali sentado do lado da piscina mesmo, puxando a perna ali pra ver se tava doendo, como é que tava. E de fato tava doendo, tava sentindo bastante, bem mais do que eu imaginava, porque até então eu não tinha feito alongamentos. Mas bora ver se a gente consegue nadar hoje. Aí pra hoje eu peguei alguns equipamentos ali pra poder fazer só a perna batendo, no caso a prancha e o outro flutuante ali. E bora começar aquecendo a perna. Fiz uma ida e uma volta soltinho, só pra dar uma aquecida. Depois fiz com a prancha, fiz basicamente 300 metros só com a prancha. Depois fiz mais uma distância de nado crawl e finalizei com o nado peito. O nado peito foi o mais tenebroso, foi o que mais doeu minha perna. De resto doeu um pouco, mas não doeu muito, foi bem aceitável assim. E é isso aí, treino finalizado com sucesso. O resultado foi dentro do esperado, senti um pouco de dor, mas nada exagerado. É isso aí, bora pra cima. Cheguei em casa já banhado, fui logo preparar o café, era 7h15 da manhã. Coloquei um café pra passar, fui fazer meu omelete, peguei um pouco de carne que tinha na geladeira, um tomatinho cereja e é isso. Bom, agora sim, já tomei café, então bora começar as atividades mais intelectuais do dia. Ontem eu acabei indo pra academia sozinho. Nessa brincadeira eu coloquei um podcast pra ouvir sobre hábitos, que é um tema que vocês sabem que eu gosto muito, mas que já fazia bastante tempo que eu não lia nada sobre, não escutava nada sobre, tinha deixado de lado, assim. E cara, aquele podcast abriu minha mente pra várias coisas, inclusive pra voltar a utilizar a agenda, que é uma coisa que eu utilizava e fiquei um tempo sem usar. Chega um ponto da tua rotina que tu estabelece ela tão bem que às vezes tu acaba deixando a agenda de lado, mas mesmo nesse ponto eu vejo como é importante utilizar ela. Então agora eu vou voltar. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu já montei a minha agenda pro dia de hoje, e é muito mais simples tu acordar e já ter tudo estipulado, o que você vai fazer, em qual horário você vai fazer. Isso facilita muito a vida e diminui o número de decisões que você precisa fazer, pensando se vai fazer primeiro isso ou primeiro aquilo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no PC vai ser justamente colocar as próximas coisas que eu quero fazer durante a semana, seja provas, trabalhos que eu tenho, tudo mais, colocar ali na agenda pra eu poder voltar a me organizar dessa forma, que é algo que eu gosto muito, mas que por algum motivo eu tinha deixado de lado. Bom, hoje é uma terça-feira, amanhã é quarta, feriado, não tem aula, é dia 20 de novembro, então eu vou ter o dia inteiro pra estudar, fazer tudo que eu preciso fazer. E na quinta-feira eu tenho a única prova da semana, que é uma prova de semiologia, que é uma matéria bem ampla, mas que de modo geral te ensina a atender um paciente, te ensina a fazer uma anamnese, coletar a história do paciente e posteriormente chegar no diagnóstico.
E a última prova da matéria nesse semestre é uma prova totalmente prática, ou seja, você chega lá, eles vão jogar uns papelzinhos pra cima, vão pegar algum e vai sei lá qual que é o tema que você vai ter que abordar o paciente. Então, por exemplo, exame cardíaco, respiratório, neurológico. Então a gente tem que saber tudo sobre todos, porque lá vai ser um sorteio. E daí vai ser no próprio Hospital Marieta que a gente atende, e vai ter um professor e um paciente real, e daí a gente vai simular ali, claro, talvez o paciente não vá ter a doença que eu tô estudando. Por exemplo, que é o cardíaco pra mim, às vezes o paciente tem um problema respiratório, mas ali vai ser mais uma encenação mesmo para mostrar que eu sei o conteúdo, que eu sei o que eu preciso observar, que eu sei quais manobras precisam ser executadas no exame físico. Então é uma prova bem interessante, eu nunca fiz uma prova parecida, vai ser a primeira vez, estou bem ansioso. E tem que estudar bastante, porque são muitos sistemas, são vários exames físicos, várias manobras, cada uma delas sendo positiva ou negativa pode representar uma coisa, e o professor pode perguntar qualquer coisa durante todo esse processo de atendimento. Então a gente tem que estar preparado. E o professor que eu peguei é um professor de cardio, e ele é muito bom, ele sabe tudo de tudo, então eu tenho que preparar ainda mais. Nesse semestre, em semiologia, a gente começou a ter exame físico, então a gente teve já a matéria de semiologia no primeiro e no segundo semestre. Basicamente a gente aprendeu a fazer anamnese, a gente começou coletando só a história do paciente. Agora no terceiro período a gente adicionou o fator exame físico, e no quarto período a gente adiciona o fator diagnóstico, ou seja, toda anamnese que a gente fizer, a gente vai ter que fazer ela se concentrando para chegar no diagnóstico do paciente. A gente vai ter que já começar a adivinhar essas coisas. Mas isso é um problema pro Tadashi do próximo período. Por enquanto tem que focar no exame físico. E como amanhã é feriado, com certeza eu vou utilizar da minha namorada para fazer vários exames físicos repetidamente nela, até ela não aguentar mais, para eu poder treinar e chegar quinta-feira preparado. É isso aí, então bora começar organizando a agenda e posteriormente vamos começar a estudar semi. Lembrando que como eu tenho a prova de guarda-vidas, eu tenho que refazer o exame. Então provavelmente hoje, ali do meio pro final da manhã, lá por umas 10h30, eu vou ter que ir lá em Itapema para poder fazer o exame médico, que é o exame de aptidão física para poder fazer as provas de guarda-vidas. Se tudo der certo, essa é a cronologia da manhã de hoje, então bora lá. Bom, agora que a prova prática já passou, vou poder contar um pouquinho para vocês. Eles trocaram o meu professor um dia antes, à noite, então eu tava preparado para fazer com o professor de cardio, então eu estudei muito aprofundado cardio, e a matéria que eu menos estudei tinha sido respiratório, e eu fui lá e peguei uma professora que era de respiratório, porque o professor ficou doente, tiveram que remanejar os grupos, mas no fim das contas deu tudo certo, eu não peguei nem cardio nem respiratório, eu peguei exame físico geral, que era o que tinha mais detalhes, porque é muita coisinha que você tem que lembrar na hora. Foi bizarro, porque o quarto estava extremamente conturbado, do lado tinha um senhor que as enfermeiras estavam dando banho, então eram 3 enfermeiras dando banho no senhor, o senhor estava gritando, ele tinha algum problema neurológico, o nosso paciente já não aguentava mais, porque eu fui o último a fazer a prova, enfim, extremamente caótico, inclusive a professora falou parabéns, porque não sei como é que tu conseguiu fazer a consulta com uma sala tão perturbada, mas no fim deu boa, consegui tirar 10, graças a Deus, e é isso aí, vamos pra cima. Bom, o dia de hoje tá mais ou menos nesse modelo aqui. Eu acordei 5h30, 6 horas eu fui pra natação, das 6 às 7, voltei, café da manhã, até 7h30. Comecei a estudar semi, que é o que eu tô fazendo agora, né? Mas dentro disso eu adicionei organizar a agenda também. Aí eu vou estudar até 8h45, eu vou dar uma descansada, 15 minutos, sem celular de preferência. 9 horas eu volto a estudar. Eu ia estudar até 10h10 e tomar um café de novo, porque aqui eu ia voltar a estudar. Mas eu lembrei que eu preciso fazer exame físico essa semana ainda, então eu vou aproveitar hoje que eu tô em casa, que é o único dia que eu tô em casa. Então 10h30 eu vou lá fazer o exame, coloquei uma hora, né? Porque eu não sei se vai ter trânsito, se vai ter fila, então coloquei uma hora pra ir lá e fazer e voltar. Aí chega no 11h30, almoço rapidão, faço marmita, meio-dia eu saio. Tem a van, aí eu tiro uma soneca, né? Porque o homem não é de ferro, tem 50 minutos até chegar na faculdade, basicamente, se não tiver trânsito, não dá pra dar uma dormida. Chego lá, vou assistir o vídeo no YouTube que provavelmente meu editor já vai ter postado. É um vídeo privado, né? Só eu assisto, eu já monto a capa dele. Isso até 1h30. Provavelmente não vou terminar, mas eu vou começar a montar, né? Então 1h30 eu começo a ter aula, e eu vou ter aula a tarde toda até às 7. Então começo com fisiologia, depois agentes infecciosos, depois práticas interdisciplinares. E aí eu fecho o dia, volto de van, chego em casa umas 8 e pouco, tomo um banho e vou pro Hype, que é o grupo de adolescentes da minha igreja que eu sirvo, e aí fechou o dia. Bora. Isso é uma parada que é extremamente importante, pouco se fala nas universidades, que são as famosas soft skills, que são as habilidades que você desenvolve no decorrer da vida, que vão muito além da matéria decorada, ou saber o nome do medicamento, mas é saber lidar com situações de pressão, saber reagir em momentos de urgência e emergência, é saber se comunicar, saber falar bem com as pessoas, ter uma boa comunicação, tudo isso faz parte dessas soft skills, que são habilidades que são extremamente necessárias para quando você entrar no mercado de trabalho e tudo mais, e que muitas vezes a galera acaba deixando de lado, mas que são de extrema importância para sua vida de modo geral. Então aprendam soft skills desde cedo. Finalizei meus estudos, fui lá fazer o exame, já tô com o exame na mão. Agora 11 da manhã, bora voltar para casa, almoçar, fazer marmita e partiu. Agora sim, cheguei em casa, já almocei rapidão, nem gravei para vocês, vou só
mostrar como é que ficou a marmita ali, porque eu tô em cima do laço, já é 10 para meio-dia, já tenho que estar saindo daqui a pouco. Mas fica aí a minha indignação com alguns profissionais. Quando eu digo que a média ela é muito baixa, cara, ela realmente é muito baixa. Eu todo ano tenho que fazer um exame de aptidão física, que eu vou no médico do trabalho para poder dizer que eu tô apto a executar a minha profissão, que no caso é guarda-vida. Todo mundo que é empregado, CLT, tem que fazer esse exame, tá? Toda vida quando tu vai ser empregado, tu vai lá no médico do trabalho, ele vai fazer uma consulta ali que vai durar de 2 a 3 minutos. Vai te auscultar, olhar teu ouvido, ver teu batimento, ver se o pulso tá simétrico, vai pedir pra tu puxar e soltar o ar, e é isso, tá liberado. Só que eu fui num hoje tão ruim, atendente ruim, cara fechada, mal educada, o médico nem olhou na minha cara direito e nem sequer tocou em mim. Ou seja, ele não fez exame físico, sendo que eu fui lá fazer um exame de aptidão física pra profissão de guarda-vidas, que é uma profissão que exige muito. Então, se na primeira semana de trabalho eu infartar, quem vai ser processado vai ser ele, porque ele me deu um laudo dizendo que eu tô aprovado fisicamente. Enfim, fica aí a minha indignação e também a oportunidade que existe em todas as áreas, em todas as profissões, porque a maioria das pessoas não conseguem fazer o mínimo. Então, se você for um bom profissional, uma pessoa dedicada independente da área, com certeza você vai ter sucesso. Detalhe, esses caras ganham de 50 a 100 reais por uma consulta que não dura mais do que 3 minutos. Muito bom, nota dó. Enfim, agora bora se jogar, que eu ainda tenho bastante coisa pra fazer hoje. Vamos. E é isso aí, marmitinha padrão, um frango do outro dia, um pouco de arroz, um pouco de batata e mais um pouco de frango daqueles que a gente compra congelado e põe na air fry, porque era o que tinha pra hoje. Agora já dentro da van partiu faculdade, eu levo mais ou menos 50 minutos até chegar no local. Quando eu tô muito empolgado, eu aproveito pra dar uma estudada, uma revisada ou editar algum vídeo, mas geralmente eu acabo só dormindo porque eu tô cansado. E essa aí é a minha universidade, pra você que nunca viu, Univale, fica aqui em Itajaí, Santa Catarina. Essa salinha que a gente tá entrando é o que a gente chama de sala compartilhada, onde a galera vai estudar, tem bastante mesinha e tal, é bem legal. E aí, como eu chego geralmente meia hora antes da aula, eu tava aproveitando pra responder alguns comentários do YouTube e finalizar algumas coisas. Subindo as 3 escadas que eu subo diariamente pra poder chegar na minha sala e bora. 1h30 já começa a primeira aula, que é a aula de fisiologia. Pô, eu confesso que a matéria é muito boa. Eu me sinto outra pessoa depois de ter fechado o ciclo de fisiologia. A gente teve Físio 1 e Físio 2 e mudou completamente a minha visão a respeito do corpo humano, porque a gente aprende na prática como tudo funciona e, cara, a visão que a gente fica depois de ter tido a matéria de fisiologia, ela é absurda. É muito esclarecedor. Aí eu tive mais uma aula que eu não gravei, que foi de agentes infecciosos, porque foi só apresentação de trabalho. Fui bater o meu marmitão, 4h40, e depois já ia subir para a última aula, que era PI, Práticas Interdisciplinares, que também foi apresentação de trabalho, só que daí um outro seminário, que era o seminário integrado. Ou seja, um dia bem fraco. Agora sim, já indo para casa, já tava de noite, basicamente, que é o horário que eu saio da Univale, às 7 horas. Cheguei em casa, era umas 8 e pouco, tomei banho rapidão, fui pra igreja que tinha grupo de adolescentes, eu sirvo lá, e finalizei o dia dessa forma. E é isso aí, se você curtiu mais um dia de rotina, não esquece de se inscrever. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.